Está agora a fazer um ano que uma reportagem da TVI e a determinação de meia dúzia de doentes e médicos permitiu salvar dezenas, centenas de pessoas. Os doentes com hepatite C, que se arrastavam numa antecâmara da morte, ganharam literalmente uma vida com a ousadia de José Carlos Saldanha e de Pedro Castro, que levou o governo a assinar o contrato com o laboratório farmacêutico que lhes deu acesso ao medicamento que os curou. Primeiro, a reportagem de Alexandra Borges, depois a entrevista aqui neste estúdio e depois ainda, num grito de desespero, a intervenção de José Carlos Saldanha no Parlamento a pedir ajuda e a pedir ao Ministro da Saúde que não o deixasse morrer. Um ano depois, cerca de 800 portugueses estão curados de hepatite C. Ficam 3 exemplos, incluindo um de uma figura conhecida. Homem do Norte, músico de paixão, mas igual a tantos outros. A vida das pessoas não é assim tão certinha. Nunca as pessoas realmente passam sinais vermelhos. As pessoas andam a mais de 120 km nas autoestradas, mas não. Rui Reininho viveu 26 anos com a hepatite C e contra ela batalhou até quase perder as forças. Foi alvo de tratamentos duros e ineficazes. Chegou a perder a esperança, mas há um ano, com os novos medicamentos, a vida deu-lhe outra oportunidade. Fiz os primeiros 3 meses, ao fim do primeiro mês negativei, o que nunca tinha acontecido nos períodos anteriores, que era normalmente ao fim de 6 ou no fim. E depois, completando o tratamento, ao fim de 3 e 6 meses, os resultados são negativos, portanto é considerado, do ponto de vista clínico, que é uma cura total relativamente ao vírus. Fazer as escolhas alimentares certas, optar por um estilo regrado, são as prioridades do vocalista do GNR. Agora, compete-me fazer o resto, que é recuperar, de facto, das cicatrizes e das facadas anteriores. Estas caixas fazem parte da vida de Ana Junqueira há 4 meses. O que é que representam aquelas caixas para si? Vida. Saúde. Todos os dias toma 7 comprimidos, 2 de Sofosbuvir, 4 de Ribavirina e o antidepressivo. A adaptação foi dura, mas a boa notícia chegou depressa. Passado um mês, diz lá, vírus indetetável, não é? Uma pessoa vai se queixar do quê? Só quando se vai a um hospital e que nos vamos despedir de um amigo, não é? Que está com um cancro, que está com uma cirrose. E nós nos apercebemos que a hepatite C acaba numa destas situações. E é dolorosíssimo. Contraiu a doença aos 18 anos e durante 20 negou uma patologia que apenas lhe provocava cansaço, pois o fígado sempre foi saudável. A consciência do que diz ser uma morte anunciada surgiu há 3 anos, com o nascimento do segundo filho. Eu pensei, eu não vou poder ver crescer o meu filho, porque há algures, aos 18 anos, achei que o mundo ia acabar amanhã e que eu tinha o direito de fazer tudo. Não é? Eu tinha só direitos. E tive foi as consequências. Hoje, a meio do tratamento, sente que ganhou uma outra vida, graças também ao esforço de quem lutou por um acordo que tardava em chegar. Eu nem me dei conta, até esse grito. Não há direito, acabem com isto, por favor, de uma vez por todas. É isto. Tenho amigos a morrer, eu posso morrer. Sr. Ministro, tenho a dizer que a mãe do David morreu. Não me deixe morrer, eu quero viver. O grito de revolta de José Carlos Saldanha no Parlamento foi o princípio de um processo de cura para milhares de doentes. Alguma coisa tinha que ser feito e não me arrependo de ter quebrado o meu anonimato de forma alguma. O balanço mais recente do Infarmed dá conta de 8.650 tratamentos autorizados. Destes, 5.432 foram iniciados e 816 estão finalizados. A taxa de cura ronda os 95%. Mantinham-nos calados e aprisionados e reféns, tanto da farmacêuticas como também da parte do Serviço Nacional de Saúde, que não dava resposta, nem atava nem desatava, e entretanto aqueles que estavam em casos tão graves quanto eu iam partindo. Mas o tratamento chegou a tempo para José Carlos Saldanha. Livre do vírus, está agora concentrado num fígado muito fustigado pela doença
e promete, a par da recuperação, continuar a lutar. Precisamos de ter nos hospitais os hospitais de dia, ter mais apoio e infraestruturas humanas para poder dar resposta e rápida, porque há ainda muitas pessoas em risco de vida. Nós queremos viver, tratamento é um dever. A luta é contra o tempo. Os gritos e os braços levantam-se por quem ainda tem esperança de uma nova oportunidade, mas também em memória daqueles a quem o tratamento não chegou a tempo. A vida nova permitiu que José Carlos Saldanha estivesse hoje no batizado da filha e também a celebrar o aniversário. E é por essa razão que não está aqui, mas tenho o Pedro Castro, doente curado. Boa noite, Pedro. E o médico Rui Tato Marinho, é patologista do Hospital de Santa Maria. Muito boa noite também. Pedro, comece por si. Qual é que foi o dia da vitória? O dia da grande vitória, eu acho que foi o dia da assinatura do contrato com o laboratório, porque a certa altura isto deixou de ser uma batalha minha. Eu era talvez dos privilegiados que conseguiria arranjar dinheiro para me tratar, mas houve um momento em todo este processo que eu senti que isto não era só uma luta minha. Portanto, foi uma alegria incomensurável o dia que eu vi que o governo português fez o melhor contrato, fez a melhor maneira de lidar com o tratamento da hepatite C. Foi o país da Europa que mais doentes tratou e completamente abrangente, toda a gente. Isso contrasta em absoluto com a entrevista que tivemos aqui, nesta mesma mesa, há cerca de um ano. Há um ano. E eu gostava de recordar um momento dessa entrevista em que, na altura, e para recordar aos nossos espectadores, o Pedro já estava a fazer tinha acabado de começar o tratamento com o famoso fármaco, o Sofosbuvir. Eu tenho medo Sofosbuvir. Dificuldade em dizer o nome. Tinha começado há pouco tempo e o José Carlos Saldanha ainda não tinha visto autorizado o seu pedido de tratamento, do seu médico. Vamos recordar esse momento da conversa de há um ano atrás, para depois retomarmos. Sim. É essa a ideia que tem. 3.500 pessoas com esse risco em 2015. Portanto, há que tomar e fazer alguma coisa para resolver este problema. Pedro, quantas pessoas é que estão na sua situação, que têm essa caixa? Aquela caixa é o bem mais precioso para a sua vida, José Carlos, não é? Sem dúvida. Eu fico muito feliz que o Pedro tenha conseguido e todos os dias oro para que cada comprimido que ele tome lhe dê a cura. Que é isso que eu pretendo. E fico muito mesmo feliz. que o Pedro Parabéns, quisesse, Pedro. mesmo que o Pedro quisesse partilhar este medicamento milagroso consigo, isso não era possível. Não é possível, claro que não. Porque a prescrição é feita individualmente. A prescrição é individual. É individual. Quantas pessoas é que estão na sua situação, Pedro, a tomar esse comprimido? Eu estimo-se que estejam à volta de 50. Em 2014, o governo prometeu que trataria 150 pessoas, o que não veio a acontecer. Que diferença, Pedro, a realidade retratada há um ano por si, aqui nesta mesa, e aquela que acabámos de constatar, quer na reportagem, quer por aquilo que o Pedro disse? Mudou muita coisa? Mudou imenso e desde logo a grande mudança e o grande motor de tudo isto foi a TVI. Eu não venho aqui a dar palmadinhas nas costas à TVI, mas foi de facto a reportagem foi essa a ideia, da a ideia era mesmo fazer um ponto de Borges, situação sobre isso. foi de facto a reportagem da Alexandra Borges, foi a intervenção de pessoas, por exemplo, como o deputado Ricardo Batista Leite, que foi quem me contactou pela primeira vez, dizer se eu estaria disponível para dar a cara sobre este assunto. Ele que foi bastante injustiçado, mesmo dentro do seu partido, porque dizia que era preciso tratar os doentes com hepatite C, tal como o professor Rui Tato Marinho, que nunca desistiu de nós. O professor Rui Tato Marinho tinha que nos dizer, pois eu sei, existe um medicamento que vos pode salvar, mas eu não tenho maneira de vos dar. Ele tinha que nos dizer isso todos os dias. Portanto, esta mudança, mesmo para todos os médicos, de poderem dizer aos seus pacientes, não é para isso que devem ser médicos, de dizer aos seus pacientes, está aqui uma hipótese. Foi uma mudança absolutamente abismal. E depois há um dia em que o Pedro recebe a confirmação de que está curado. Já lá iremos. Deixe-me ouvir aqui o Dr. Tato Marinho, é patologista do Hospital de Santa Maria, que acompanhava o Pedro Castro.
Mudou muita coisa neste ano no tratamento de doentes em Portugal com hepatite C? Eu acho que mudou da noite para o dia. Uma rotação mais de 360 graus. Assim, nós não conseguíamos tratar quase ninguém, era conta-gotas e todos os dias nos pediam papéis e falta isto e falta aquilo, até ao momento em que se abriu uma porta e acaba por entrar toda a gente, que também é o único a nível mundial. Há poucos países que neste momento conseguem tratar toda a gente que esteja infectada pelo vírus da hepatite C. Havia uma grande preocupação, pelo que se percebia na altura, pelo impacto que as negociações entre o Estado português, o Governo e o laboratório farmacêutico detentor da patente e da operação comercial deste medicamento pudessem introduzir um rombo grande nas contas públicas. Tem a ideia de se isso aconteceu ou se foi um equilíbrio razoável que se conseguiu estabelecer? Aliás, aconteceu o contrário. Aliás, há uns meses atrás tivemos uma reunião com o antigo Ministro da Saúde, onde o antigo Ministro da Saúde reconheceu que tinha sido muito benéfico até para as pessoas e, do ponto de vista económico, fazer este contrato. O Ministro quase que parecia um hepatologista a falar, a dizer várias coisas que nós andámos a dizer durante muito tempo. Há estudos feitos, muito bem feitos pelo Infarmed, que realmente nos tem ajudado a nós e aos doentes de uma maneira extraordinária, a demonstrar que se vai poupar, por exemplo, a curto prazo, 400 milhões de euros, porque se vão salvar vidas. Não vou dizer quanto é que custa uma vida, mas seriam algumas das vidas, por exemplo, se calhar o Pedro ou o José Carlos, que daqui a 10 anos estariam ou com um transplante e novamente com o vírus, ou com um cancro do fígado. Portanto, está-se a impedir pessoas que morram, que tenham cancro. Isso olhando apenas para um lado muito contabilístico da questão, porque de facto o valor de uma vida... São pessoas, de uma maneira geral, com 50 anos, na idade média da vida, na idade que nós temos, extremamente produtivas para o país, como o Pedro é, que têm filhos para criar, que têm pais que precisam de cuidar, portanto é um dos cernes da sociedade. Há um ano atrás, neste estúdio, estava o Pedro deste lado, estava o José Carlos Saldanha, nessa cadeira onde está o Dr. Tato Marinho sentado agora. E a expressão que ambos utilizaram foi na altura que sentiam que estavam numa espécie de roleta russa, em que alguém jogava à roleta russa com a cabeça dos outros. Houve, como vimos agora, mais de 800 pessoas que saíram dessa roleta russa e há 5.000 que estão em tratamento. Isso é verdade. Eu, por acaso, também me sentia isso quando tinha que decidir, quando se tratavam 50 pessoas. Parecia que era quase o Schindler, quer dizer, havia uns que eu decidia que era para fazer força e priorizar. Eu sentia mal com a minha consciência, por isso, de tal maneira que ajudámos a TVI e, enfim, os doentes a fazer força por este novo medicamento que nós já conhecíamos desde 2010. Sim, Portugal era na altura, há um ano, o único país da Europa que não tinha autorizado ainda medicamento desde... Em França chegaram a dizer, o médico em França chegou a dizer que a melhor solução seria eu ir para a França fazer um tratamento. Era naturalizar-se francês e pagar a segurança social em França. Exatamente. Não precisava naturalizar, bastava ir para lá trabalhar ou fingir que ia para lá trabalhar, porque ele dizia que Portugal tem fama de utilizar os fármacos que já ninguém utiliza. E é verdade, já ninguém utilizava aqueles fármacos para tratar as pessoas com hepatite C e em Portugal isso ainda acontecia, não é? Isso é absolutamente extraordinário. É suficiente o investimento que o Estado tem feito no tratamento da hepatite C neste momento, perante o que mudou no espaço de um ano? Neste campo, que é o campo mais prioritário da hepatite C, é suficiente. É suficiente. Claro que precisamos de... Há mais medicamentos... Surgiram novos fármacos, entretanto? Vão surgir novos fármacos. A inovação não para por aqui. Nós, neste momento, temos uma eficácia de 95% de cura. É assim, é um vírus crónico, oncogénico, provoca o cancro, que nós conseguimos curar uma doença de 30 a 40 anos em 95%. A vida real são os tais 95%. São precisas mais coisas, há pessoas já com cirrose, que precisam de outros cuidados. Bem, não deve parar por aqui, mas o principal em relação à hepatite C está claramente feito. E o Zé Carlos faz 2 anos, podemos mandar um abraço, parabéns Zé Carlos, por estás vivo, e eu também estou contentíssimo porque fui avô há 3 semanas atrás, que a certa altura da minha vida eu achava que já não ia ser, porque eu sofri imenso com os tratamentos que fiz anteriormente e já tinha decidido que não ia fazer mais nenhum tratamento, até aparecer este que era evidente que era diferente. E, portanto, a experiência que eu senti agora, quando fui avô, foi, eu achei que já não ia ser avô, e por isso eu estou tão grato à TVI, ao professor Rui Tato Marinho, ao Dr. Ricardo Batista Leite e a todas as pessoas que lutaram por isto. Realmente vale a pena lutar, porque ninguém diria que daquele vazio onde nos encontrávamos
Portugal seria modelo a nível mundial e tratava todas as pessoas que precisavam. Ou seja, Pedro, este medicamento permitiu-lhe curar a doença e usufruir do facto de ser avô. Por exemplo, entre tantas outras coisas, usufruiu-me isso e foi uma experiência maravilhosa. Eu não sei descrever o que é ver uma filha ser mãe, mas era qualquer coisa que eu sentia que eu não ia ser. O ano passado, naquela altura da reportagem, não é? Eu estava de facto em muito mais condições, o meu filho, e aquilo que eu sabia era esse o grande risco que eu estava a correr, e portanto é uma alegria enorme. Pedro, e em que é que pensou e como é que celebrou, se é que lhe posso fazer esta pergunta, responderá sem entender, no dia em que soube que estava curado? É engraçado, porque eu tive no dia que eu recebi a confirmação oficial, o professor Rui Tato Marinho me ligou a dizer: Pedro, agora é científico, você está curado. Para mim foi uma alegria enorme, mas eu acho que tudo começou quando eu tomei o medicamento. Eu senti o primeiro comprimido. Sim, eu tinha a certeza absoluta. E a confirmação veio com a assinatura do contrato. Eu percebi perfeitamente que tudo aquilo foi um processo que foi desencadeado desta maneira, com tudo assim tão bem, de maneira que eu e mais não sei quantas pessoas fôssemos salvos desta pena de morte, desta sentença que ia ser aplicada e que tanta gente morreu. Não é? É realmente um luxo. E é bom podermos dizer que isto aconteceu em Portugal. Eu tenho imenso orgulho. Dizemos tantas vezes, tantas coisas se passam cá que não nos orgulhamos, não é? E eu realmente não estava muito orgulhoso de como o processo estava a correr. Mas o que é certo é que acabou bem. Acabou bem porque há ainda pessoas que se interessam por isso, como a Alexandra. Eu volto a referir a Alexandra, porque ela ligava-me 3, 4 vezes por dia durante 2 meses. Ela ia do norte a sul do país, ela queria ouvir mais alguém, mais não sei quem. Foi absolutamente impressionante. E mesmo todas as pessoas com quem ela falava, via-se o entusiasmo dela. Porque muitas vezes ela fazia isso como se fosse para um filho, como se fosse um filho dela que estivesse doente, porque eu acho que nem aquele entusiasmo nem para o próprio, só mesmo para um filho. E ela fazia isso, abraçava essa causa. E portanto eu estou muito grato a todo este processo. Foi uma experiência mesmo pessoal tão rica de desinteresse direto das pessoas. Estamos muito habituados a histórias em que os próprios têm interesse nisso. E isto que aconteceu foi o contrário. Não havia pessoas a lutar pela vida. Eu sei, mas não pode haver desígnio mais elevado do que esse. Mas fomos muito ajudados por pessoas que não estavam a lutar pela vida. Quer dizer, os médicos estavam a realizar a sua vocação, não é? Os jornalistas a informar, mas havia um apoio realmente muito grande e isso é muito enriquecedor. Em jeito de balanço final, o Pedro já me respondeu um pouco, mas enfim, em jeito de balanço, um ano depois, o que é que este tratamento permitiu a estas pessoas? Além do óbvio, que é sobreviverem em 95% dos casos. Permitiu, em 95% dos casos, eliminar o vírus, que é a causa da doença. Dorme mais tranquilo o Dr. Tato Marinho hoje em dia do que dormia há um ano atrás? Quando tinha que fazer aquilo a que chamou a lista de Schindler, que era quem é que tem acesso ao medicamento e quem é que... Muito mais tranquilo. Até costumo dizer que hoje em dia é a medicina da felicidade. Enfim, eu estou cheio de trabalho, dupliquei o número de consultas, são fins de semana, são noites, mas é a medicina da felicidade. As mensagens que eu recebo de agradecimento, do tipo, o primeiro deles e depois o professor Rui Tato Marinho, que é indescritível. É um processo de evolução para cancro que vai parar. Estamos a tratar pessoas que daqui a uns meses precisavam de um transplante hepático. Metade deles já não vão para transplante hepático. Aqueles que o fígado não está muito destruído, damos-lhes alta, vão à sua vida, sigam a vida normal, deixam de contagiar. É uma doença também transmissível por via sexual, deixam de contagiar os filhos. À volta de 1/3 dos doentes, durante o próprio tratamento, porque eliminam o vírus, começam a sentir-se melhor, começam a ir ao ginásio, começam a fazer viagens, portanto, mesmo o vírus que não só provoca o cancro e a cirrose, mas também provoca cansaço, além de ser uma doença infecto-contagiosa. Os benefícios são brutais. Eu queria agradecer também à TVI, porque a TVI salvou vidas. Não são só os médicos que salvam vidas, ou os laboratórios, ou os políticos que ajudam a salvar vidas, mas neste momento eu já andava na comunicação social desde 1997, nas primeiras páginas, mas foi o penalti marco pela Alexandra Borges que ajudou a... Parabéns também à Alexandra Borges e toda a equipa que colaborou nessa reportagem. Obrigado, TVI. Último balanço, Pedro. Não, o último de balanço Olhando para este último ano, o que é que ganhou neste ano? O que eu ganhei foi a certeza absoluta que temos que lutar até ao fim por nós e pelos outros que estão à nossa volta. Porque se o fizermos,
vai acontecer. E esta foi a prova. Isto era a coisa menos provável de acontecer neste país, era tratar, como disse o Sr. Rui Tato, e abrir a porta para toda a gente entrar. Isto é sobrenatural. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Bom ano. Sr. Tato Marinho, muito obrigado também. E ficam aqui os parabéns e os agradecimentos da nossa parte também a todos os que ousaram desafiar as certezas instaladas na altura e que com isso ajudaram a salvar vidas ao longo deste último ano.